Aqui nós vemos, nessa imagem, nós vemos a ilustração de uma cerimônia, que quando um rei ou quando um outro nobre concedia um benefício, como era chamado, concedia um feudo a um outro nobre. Né? Então, normalmente, o nobre se colocava de joelhos diante do rei, o rei colocava uma espada sobre o ombro do nobre, e ali o nobre fazia um juramento de fidelidade ao rei. Ele estava se colocando diante do rei, ajoelhado, né? A chamada genuflexão. Genuflexão quer dizer isso, né? Se ajoelhar, numa posição de submissão ao rei. Essa cena mostra um beijo no rosto, mas não era bem assim. O juramento de fidelidade era selado com um beijo na boca. Não era beijo igual beijo de novela, não, mas eles encostavam os lábios. Era uma tradição medieval. Sempre que havia um contrato, um acordo, entre homens barbudos mesmo, e não era gaysice, não, é que era uma tradição. Então eles se beijavam, por quê? Qual a ideia do beijo, né? Qual o significado? O que sai da minha boca entra pela sua boca, o que sai da sua boca entra pela minha boca. Ou seja, a minha palavra, você está absorvendo a minha palavra e eu estou absorvendo a sua palavra. Era esse o contrato, não tinha nada escrito, era tudo na palavra. Por isso, muitas vezes dizia que se tirava um fio de bigode, né, para selar o contrato. Então, essa aqui é a chamada homenagem, né, é a cerimônia de homenagem quando um senhor, um rei, ou podia ser um outro nobre, doava um feudo a um outro nobre. Importante lembrar, sempre quem doava o feudo era um nobre, sempre quem recebia o feudo era outro nobre. O feudo era o principal benefício. O que é o benefício? É o objeto da doação. Precisa sempre ser um feudo? Precisa sempre ser uma terra, um território? Não. O feudo poderia ser uma espada famosa, né? Aquela que estava na família já há várias gerações, e tal, que tinha o seu valor, cravejadas de esmeraldas. O feudo poderia ser o direito de cobrar pedágio numa estrada. Aliás, o feudo não, o benefício, né? O feudo é a terra. O benefício poderia ser um cavalo. Enfim, o rei estava doando a um nobre um benefício, um direito, um bem, em troca de fidelidade militar. Entenderam? Podia ser até a mão da princesa. O rei deu a sua filha em casamento a um nobre para obter dele fidelidade militar. Então a troca é essa. O rei dá um bem a um nobre em troca de ajuda militar, em troca de fidelidade militar. Fiz um esqueminha aqui para vocês entenderem. Olha só. Quem doa o feudo ou o benefício é chamado de suzerano. Suzerano, mais ou menos como senhor. O suzerano, ele vai doar o benefício, que seja um feudo ou qualquer outro bem que tenha algum valor, a um outro nobre, que vai ser então chamado de vassalo. Vejam que é uma relação horizontal, quer dizer, horizontal, dentro da mesma classe social. O rei é um nobre, o vassalo é um nobre. Né? O que recebe o feudo é outro nobre. Não existe essa história do rei doar um feudo a um servo. O servo não tinha direito a nada. Ele só podia trabalhar, ele tinha direito de ficar na terra. Nós vamos falar disso depois. Então, nesse caso aqui, o rei vai doar principalmente terras. Era o bem mais cobiçado, era o bem mais valioso na Idade Média, eram as terras. Então, em troca da fidelidade de um outro nobre que vai lhe prestar serviço militar, o rei lhe doa terras. Em contrapartida, esse vassalo vai devolver ao sucerano a sua ajuda militar, a sua força militar. Então, o vassalo, pode ser que ele tenha um grande exército, pode ser que não tenha um grande exército, mas ele está submetido à ordem do rei, militarmente falando. É a única obrigação que ele tem com o rei, a única obrigação importante. Existem umas outras bobagenzinhas, né? Por exemplo, o rei doou um feudo a um outro nobre. Se o rei resolvesse passear pelo feudo, viajar pelo feudo, aí o vassalo seria tem uma tradição, né, uma obrigação de receber o rei com um banquete e tal. Né? Quando a princesa iria se casar, então os vassalos se reuniam para dar presentes à princesa, mas isso não era o mais importante. O mais importante era isso aqui. Vai acontecer uma guerra, o reino está sendo ameaçado, as fronteiras estão sendo ameaçadas, então o rei convoca o vassalo, e o vassalo é obrigado, então, a prestar fidelidade militar, ou seja, ele tem que prestar serviço militar ao seu suzerano, ao rei. E o detalhe é que essa relação, vejam que é uma troca. O rei não concedeu ao outro nobre
que é o seu vassalo, um território de graça. Ele está contando com a ajuda desse vassalo em ocasião de guerra. E é bom lembrar que do século V até o século X, pelo menos na Europa, a Europa foi varrida por muitas guerras. Então, porque as invasões bárbaras elas foram constantes. Quando os germânicos se assentaram e fundaram reinos, começam a chegar outros grupos de bárbaros, ali pelo século IX, X. Aí começam a chegar os hunos, os vikings, né? Os vikings vinham do norte, os hunos vinham da região onde é a Hungria hoje, mais ou menos, os chamados magiares, que vinham mais do leste, os humanos, que eram chamados sarracenos, né? Atacavam pelo sul. Então, as guerras eram muito constantes entre o século V e o século X. Daí os reis precisarem ter grandes exércitos. Eles não existia essa ideia de exército real. Isso vai surgir no século XV, XVI, né? Quando os reis passam a ser reis absolutos. Aí eles vão formar grandes exércitos reais com soldados pagos. Aqui os soldados não eram pagos, né? Eles prestavam serviço militar em troca de um outro favor qualquer. Detalhe, os vassalos, eles podiam ter também os seus vassalos, a quem eles iam agraciar com terras, né? Não existe, na verdade, o termo subvassalo. Eu coloquei aqui só para vocês entenderem. Então, subvassalo é uma invenção nossa, de professor de história, digamos, mas para vocês entenderem. Olha só. O rei, ele doa terras, ele doa um feudo a um outro nobre, né? Esse território que ele doou pode ser um condado, pode ser um ducado, pode ser uma marca, nós vamos falar disso mais adiante um pouco. E a pessoa que recebe o feudo, o nobre que recebe o feudo, se ele receber um ducado, ele passa a ser um duque. É daí que surgem, inclusive, os títulos de nobreza: conde, duque, arquiduque, visconde, marquês. Esse duque, ao receber um ducado, se ele quiser, ele pode dividir parte de suas terras com outros nobres, que seriam esses subvassalos. Entenderam? E aí ele vai dar parte das suas terras a outro nobre, principalmente uma nobreza que não tinha terras, digamos, né? Porque quando a gente fala dos nobres medievais, nem todos eles tinham terra, nem todos eles eram ricos. Havia um grupo de nobres que a gente chama de nobreza despossuída. A nobreza despossuída eram nobres pobres, vamos dizer assim, né? Eles só tinham o título de nobreza, mas eles não tinham terra ainda. Eles vão conquistar sua terra a partir das guerras, prestando serviço militar, prestando ajuda a um nobre mais poderoso, a um senhor feudal, e ele recebe também pagamento em terra. E aí esse seria um subvassalo. Se ele quiser, ele pode também dividir parte de suas terras com outros subvassalos. Lembrando que a palavra subvassalo é entre muitas aspas aí, por favor. Que são os nobres despossuídos, chamados também de cavaleiros. O cavaleiro é a escala mais baixa entre os nobres. Então, cavaleiros, duques, condes, né, marqueses. Então, tem uma escala de valores aí da nobreza. E esse poder variava de acordo com a quantidade de terras que eles tinham. O subvassalo, no caso, que é vassalo do vassalo, ele também tem que prestar juramento militar. Tem toda aquela história da cerimônia. Se ajoelha, o rei coloca a espada sobre os seus ombros, e aí o rei pergunta para ele, se apresente e tal. Aí ele diz, eu sou fulano de tal, o que você pretende? Aí o vassalo diz, eu pretendo de agora em diante ser o seu homem. Sem maldade, hein, gente? Ser o seu homem quer dizer ser o seu guerreiro, ser o seu soldado, estar a seu serviço. Aí o rei aceita, faz a promessa de doação de alguma coisa para ele, normalmente um feudo, e eles selam o acordo com um beijo na boca. Muito lindo. Aí colocam música de fundo, eles dançam a valsa. Mentira, tô zoando. Beleza? Deu para entender? Então é uma relação entre nobres. Isso vai criar uma rede, a suzerania e vassalagem, ela cria uma rede de fidelidade entre nobres. Um vassalo, por exemplo, que é vassalo, supondo aqui o vassalo do rei Clovis, que é um dos reis do Reino Franco, ele pode ser vassalo do rei Clovis, mas ele pode ser vassalo de outro senhor feudal ao mesmo tempo. Quando ele prestar fidelidade, prestar jura de fidelidade a outro senhor feudal, ele pode receber terras de outro senhor feudal, de outro rei, de outro nobre. Então, essa relação... Por isso que, muitas vezes, existiam senhores feudais que eram mais poderosos até que os próprios reis. Porque a riqueza na Idade Média ela é medida pela terra, pela quantidade de terra que as pessoas possuíam. A grande riqueza da Idade Média é a terra, é a posse da terra. Bom, isso aqui era só para vocês terem uma ideia do que é o sistema de suzerania e vassalagem. Suzerano é o nobre que doa terra. Normalmente o rei, mas poderia ser outro nobre.
Vassalo é o nobre que recebe a terra. Não entendam essa relação de suzerania e vassalagem como uma relação de submissão. Muita gente confunde, eu já vi até professor de história, confundir vassalo com servo. O servo jamais seria vassalo de alguém, porque ele jamais receberia terras. As terras pertenciam aos nobres e pertencia à igreja também. Vocês vão ver como é que a igreja vai abocanhar um bocado dessas terras medievais. Mas o servo não tinha terra. A função do servo era trabalhar nas terras de um senhor feudal, mas ele nunca era dono de terra. Por isso ele não podia ser vassalo. Então, ser vassalo não era ser inferior. Às vezes o vassalo tinha até mais poder do que o próprio suzerano dele. Nós vamos falar mais ainda um pouco disso nas próximas aulas. Mas eu acho que esse esqueminha aqui já ajuda a entender bem.